Fala, rapaziada, problemas de conexão me atrapalharam um pouquinho essa primeira live, mas a primeira parte no já está no nosso feed, mas a gente vai para a segunda parte com Aida Ferreira, e a gente vai falar sobre essas estratégias. Ela estava falando sobre algumas dicas, né? Trazendo exemplos do nosso cotidiano. E aí eu ia começar a fazer as minhas perguntas também, né? Lembrando que nós também estamos no YouTube, né? Já estamos voltando à conexão no YouTube, faz parte, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada no feed aqui, tem mais de 10 pessoas em lives aí pelo Instagram. Então, assim, é muita gente, então dá estabilidade sim. Então, só fica com a gente aí que a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo possível sobre estratégias práticas para conter aí a ansiedade. Você estava falando? Eu vou dar essas estratégias no final. Eu estava explicando que a ansiedade já está na primeira parte. Eu vou continuar. Quais são as causas da ansiedade, né? O que é ansiedade eu já falei. Essas causas podem ser variadas, muito complexas, e podem envolver uma combinação de fatores físicos, psicológicos e ambientais. Para você que gosta de escutar som a todo volume, por exemplo, isso é uma das causas da ansiedade. Bom, são várias causas, eu vou falar de algumas para dar tempo de dar as dicas no final. As principais podem ser a genética, porque a ansiedade pode ter mais comum um componente, pode ter mais um componente genético, e é mais comum em pessoas que têm pessoas próximas da família com histórico de transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade pode ser genética. A química cerebral, o desequilíbrio nos neurotransmissores do cérebro, como a serotonina, a noradrenalina, podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade. Eventos traumáticos. Quem não passou por isso, né? Eventos traumáticos, experiências traumáticas, como abuso, violência. Esse abuso e violência pode ser verbal e física, tá, gente? Não é só a física, não. Perdas significativas, pode ser de alguém que você ama, pode ser de um trabalho, pode ser uma separação, né? Tem que ser significativa. Ou eventos estressantes. Tudo isso pode desencadear a ansiedade. Então, por exemplo, o excesso de trabalho, quando você não dá conta, e, por exemplo, você às vezes até é demitido do emprego porque você não conseguiu dar conta, vai te gerar ansiedade para o próximo trabalho, porque você vai ter medo, inclusive, de ser mandado embora daquele. Por isso, a ansiedade é muito importante ser entendida para ser trabalhada. O estresse crônico desencadeia muito a ansiedade. O estresse crônico é um estresse prolongado, que dura muito tempo, ou excessivo, que vão sobrecarregar o sistema nervoso da gente. E vai levar à ansiedade. Aí vem uma que ninguém aceita. Personalidade e temperamento. Algumas características da personalidade, como ser mais sensível ou perfeccionista, podem aumentar a predisposição à ansiedade. O perfeccionista, por quê? Porque ele quer fazer tudo de tal maneira correta que nunca está bom. Ele fica se cobrando e não vai, ele começa a ficar ansioso porque aquilo não sai do papel, um projeto, uma viagem, um concerto, porque não, essa cor não está boa. É incrível, prestem atenção nos detalhes. Condições médicas. Algumas condições de saúde, como doenças cardíacas, problemas hormonais ou doenças crônicas, podem estar associadas à ansiedade. Uso de substâncias. O consumo excessivo de álcool, drogas ilícitas ou medicamentos podem levar a sintomas de ansiedade. Mas aí eu falo de uma droga lícita, que é o cigarro também. O cigarro tem componentes, nos mais de 400 componentes dele que levam à ansiedade, tá? O estilo de vida. Hábitos de vida pouco saudáveis. Por exemplo, má alimentação, levante a mão quem não tem. Falta de exercício físico, levanta a mão. Poucas horas de sono, não, isso eu durmo. Podem contribuir para o aumento de ansiedade, tá? Essas poucas horas, gente, também depende do físico de cada um, do organismo de cada um. Eu durmo 6 horas
horas e estou tranquila, mas tem gente que precisa das 8 ou das 9 e tem que ser respeitado. Mais de 9 normalmente não é bom. Já é outro assunto, um dia eu posso trazer isso aqui. Eu queria até entrar numa intervenção, eu queria saber sobre essa questão de gatilho, sobre, por exemplo, emprego, você falou até, inclusive. Eu, na época que eu buscava oportunidade de emprego, eu ficava inquieto, muito inquieto, e às vezes não dormia no dia anterior para poder trazer essa questão. Hoje em dia, que eu não vivo muito essas expectativas, eu levo muito, por exemplo, hoje o que me talvez está alguma ansiedade, de repente é a reunião para fechar um contrato, né, na hora que eu vou levantar alguma ideia com alguma pessoa que eu preciso desenrolar, estou esperando uma resposta que talvez me dê. Mas hoje o que eu estou lembrando aqui, que me dá mais ansiedade hoje, eu sou São Paulino, e quando tem jogo de São Paulo, que eu estou pré-disponível para assistir, eu passo já os dias que precedem o jogo de São Paulo, já visualizando a possibilidade de estar ali sentado para apreciar. E aí, o que eu tenho feito para me conter, né, essa minha ansiedade de querer assistir logo o jogo? É preencher o meu dia. Por exemplo, ontem, terça-feira, né, eu preenchi quase o meu dia, quase todo. Eu cheguei aqui 10 minutos antes de chegar o jogo e eu não tive essa questão. O dia foi passando, né, eu fazendo as minhas questões e não fiquei preso ao jogo, né? Exatamente. Você fez uma das técnicas que eu vou dar. Mas atenção, você pode preencher o seu dia, mas não preencha com coisas mais estressantes ainda, tá? O futebol te deixa muito ansioso. Aí você vai preencher seu dia perfeito, para distrair a sua mente daquilo. Mas se você começar a fazer coisas que te deixam mais ansioso ainda, aí não vai funcionar. Pelo que você falou, você fez coisas que não te deixam ansioso. Atividades que não te deixam ansioso. Então, eu trabalhei nesse período, né? E antes do jogo eu estava no culto, né? Eu estava no culto da minha congregação, deu tempo do que eu estava fazendo. Eu ir no culto lá, então eu fiquei 1 hora e pouca fazendo o trabalho que eu faço da igreja, né? Mas cultuando de alguma forma, né? Então, assim, não foi um trabalho, não foi nada estressante. Mas foi assim, mas não foi, mas lembrando que ela vai falar sobre a técnica, né? O que eu fiz foi sem querer, sem saber que eu estava fazendo uma técnica que é necessária, que pode conter, né? A mente inconsciente, ela é poderosa, ela te guia. Quando você escuta ela, você se dá bem. Você escutou a sua mente te guiando. Isso é muito importante. Bom, os eventos da vida significativos vão gerar ansiedade. Quais são eles? Mudanças importantes na sua vida, que são emprego, casamento, divórcio, mudança de casa. O casamento também gera ansiedade, não só o divórcio. Quando você vai casar, você começa a ficar ansioso. Agora, eu vou incluir na minha lista jogo de futebol, que o carioca quer torcer por um time de São Paulo. Eu vou incluir isso aqui nessa lista, porque isso é uma... Aí, o pessoal do Rio, vamos reclamar aí com Montanha. Você não tem noção, eu tô aqui num grupo de São Paulino no Rio. O São Paulino no Rio de Janeiro, porque talvez é uma coisa inusitada, mas o São Paulo tem a maior torcida fora dos carioca, é a 5ª maior torcida do Brasil, do Rio de Janeiro, é do São Paulo, por incrível que pareça. Bom, cada indivíduo pode responder de uma maneira diferente a cada um dos fatores que eu citei, tá, gente? Então, uma pessoa pode não se estressar com a perda de emprego e outra pode. Como eu falei, você tem que ter vários componentes daquela lista para dizer que você está com extrema ansiedade. A ansiedade do Montanha, por exemplo, com o jogo, é esporádica, não é todo dia. Ele não vive em função daquilo. Talvez se ele fosse o técnico desse time, ele podia entrar numa ansiedade generalizada, mas não é. Mas mesmo assim, é exacerbada. Então, ele está encontrando maneiras de mudar. Depois que ele assistir essa live, ele vai tranquilo tirar de letra. Não, antigamente, você que voltou a usar essa questão,
Antigamente, eu largava o serviço, podia fazer o que fosse, desde como, na época como rodoviário, como repositor, como segurança, tinha jogo, parava tudo. Hoje eu ainda consigo organizar minha vida para mas parava tudo antigamente. Eu cansei de pegar atestado, por exemplo, para ver jogo. E ele confessa isso na frente do público. Mas isso Na é verdade, é para você ser tem dita, uma né? tendência para ser ansioso, mas você está aprendendo a controlar instintivamente, né? Isso é muito bom. Quais são as causas e os gatilhos que vão trazer ansiedade na nossa vida? Então, esses gatilhos são os fatores, estão relacionados com os fatores que vão desencadear ou contribuir para o surgimento dos sintomas de ansiedade. Eu vou explorar alguma das causas. A genética, novamente. Se você tiver predisposição genética, você pode aumentar a probabilidade de desenvolver esse transtorno. O que eu quero dizer com isso? Se você não tiver predisposição, de repente, aquele gatilho que desencadeia a Covid, por exemplo, o Covid, como que ele foi visto pela humanidade. Aí foi um bom exemplo. Muitas pessoas entraram em pânico, outras conseguiram reagir melhor. Então, mesmo se minha mãe fosse ansiosa, eu tenho a predisposição genética para a ansiedade, eu quero deixar isso claro. Mas esse gatilho da ansiedade não é desencadeado em mim, eu vou ficar mais calma diante dos acontecimentos. Então, quando você está estressado, por exemplo, por problemas financeiros, quem não, novamente a pergunta, pressão no trabalho, mudanças significativas, isso é o maior desencadeador da ansiedade. Então, as situações sociais, por exemplo, tem pessoas que ficam com ansiedade quando vão para um ambiente social desconhecido. Por acaso, hoje eu vi o Oswaldo Montenegro, eu gosto muito dele, ele falou que ele está cada vez mais em casa e só de pensar no aniversário de alguém, ele se torna tão ansioso porque ele acha que pode estragar aquela festa com a ansiedade dele. Então, ele falou que antigamente ele viu o programa da Fátima Bernardes, até ri muito, e ele disse que a Fátima tinha mania de mandar as pessoas dançarem. Ele falou, se eu for lá e me mandar dançar, eu vou morrer durinho no programa da Fátima, eu não posso. Então, e em determinado ambiente gera nele esse tipo de coisa, e muita gente também, tá? Eventos com muitas pessoas também tornam um gatilho para a ansiedade. Então, aquelas pessoas que vão num show, ela pode. Agora, a ansiedade normal pode ser a do cara que está fazendo show. Porque toda pessoa, antes de fazer um show, antes de fazer uma live, antes de se... ela tem aquele estresse pequeno que eu te falei, aquela ansiedade pequena. Agora, se ela se torna tão grande, a Nara Leão, o Chico Buarque faziam um show de costas, os primeiros shows dele. Eu não consigo imaginar que eu não assisti. Mas eles, quando abria a cortina do palco, eles estavam de costas para o público. Tamanha ansiedade e pavor do público. Eu li isso outro dia também. Fobias específicas. São situações específicas que provocam medo intenso e vão desencadear crise de ansiedade. Até mesmo uma barata. Eu já vi desencadear uma crise de ansiedade numa pessoa, porque ela começou a gritar, mata, mata, mata. Eu não mato barata. E eu peguei a barata com a mão para tirar dali, porque eu não mato bicho. E ela começou a gritar, o quê? Você não vai matar? E ela desencadeou assim, uma coisa terrível nela, por causa de uma barata. Isso é uma fobia, inclusive que tem cura. Medo de barata é um medo irracional, tá? Não é um medo normal. E medo de rato? E medo de rato? É irracional. A maioria das vezes você tem aquela a náusea, o nojo do rato. Porque o rato não vai te atacar. Ele pode... As pessoas dizem, mas ele vai me trazer uma doença. Se você tiver com ferimento e tiver contato com a urina do rato. Então, também é um medo irracional. Os medos racionais são aqueles que podem realmente te provocar algum dano. Uma barata e um rato não vão te provocar esse dano. Então, é um medo irracional que pode ser curado. Preocupações excessivas, ficar ruminando os pensamentos negativos e preocupações constantes com o futuro pode levar você a adquirir sintomas
de ansiedade. Yasmin, Roberto, Vitória, boa noite para vocês. Mudanças na rotina. Quando você tem uma mudança significativa na sua rotina, na sua vida, com transições de escola, de profissionais, mudança de ambiente, mudança de casa, isso pode... Oi, Márcia. Isso pode gerar ansiedade, gente. Presta atenção. Tem pessoas que viajam, o sonho delas era viajar para o exterior, morar fora, sair do Brasil. Quando ela consegue, ela começa a ter ansiedade e também se sabe que você leva um ano para parar de sofrer porque abandonou a sua pátria, para se adaptar. As pessoas começam a ter tanta ansiedade porque não estão mais morando, não tem mais aquela segurança, a zona de conforto do país dela, e elas acabam desenvolvendo ansiedade e voltam. A pessoa que volta antes de um ano, ela destruiu o sonho por causa da ansiedade. Não, Márcia, a gente também teve um problema de live aqui. Não perdeu nada, e se perdeu, vai lá no YouTube, vai no feed que vai conferir. O uso de substâncias químicas, novamente. Consumo de álcool, cafeína. A pessoa, quando está muito ansiosa, ela começa a tomar café. É impressionante. Aí ela começa a gerar mais ansiedade. Porque a cafeína traz ansiedade. Então, você está... Gente, eu vejo as pessoas tomarem café assim com uma facilidade. Eu pergunto, mas por quê? Porque eu estou nervosa. Eu estou ansiosa. Só que ela está ingerindo uma substância que vai dar mais ansiedade, tá? As drogas ilícitas ou medicamentos. O medicamento pode agravar muito a ansiedade. O ansiolítico, que é receitado muitas vezes para ansiedade, ele tem tantos efeitos colaterais, são mais de 20 já listados, né? Que ele gera mais ansiedade, porque a pessoa começa a sentir queimação, começa a sentir angústia, aperto no peito, e são os efeitos colaterais do próprio ansiolítico. Então, cuidado quem está tomando remédio sem orientação médica. Isso é muito importante. Bom, novamente, eu quero lembrar que a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse, mas se ela se tornar persistente, ela vai impactar a nossa vida. Por isso eu vou dar algumas dicas mais abaixo. Mas você vai me perguntar, Montanha, qual é o impacto que isso dá na nossa vida? Eu ia até, inclusive, queria saber o seguinte, em termos de atrapalhar, né? Como é que isso vai influenciar na tua vida normal, no cotidiano? São os impactos que vão abranger várias áreas na vida da gente, que a ansiedade faz. Por exemplo, quando ela se torna intensa e persistente, ela não passa. Ela vai interferir no seu bem-estar geral e vai afetar vários aspectos da sua vida. A sua saúde física, a ansiedade crônica leva a problemas de saúde física sérios. Dor de cabeça, tensão muscular, problemas digestivos, palpitação e enfraquecimento do seu sistema imunológico. Ou seja, grande parte das suas doenças hoje em dia, suas doenças não do Montanha, das nossas doenças, são geradas pela ansiedade. O número de faltas ao trabalho aumenta cada vez mais, porque a gente está num mundo cada vez mais ansioso. Então, a ansiedade vai fazer com que a gente tenha sintomas físicos sérios. A saúde mental. Os transtornos de ansiedade, eles causam sintomas emocionais. Medo constante, preocupação excessiva, irritabilidade, nervosismo e dificuldade de concentração. Ou seja, como alguém consegue trabalhar desse jeito? Sintomas físicos e pode estar tudo junto, tá? Saúde mental afetada, saúde emocional afetada. Relacionamentos. A ansiedade impacta, ela interfere nos relacionamentos da gente com nossa família, com nossos amigos, com nosso colega. Ela torna a interação social muito desafiadora e ela vai resultar em isolamento, porque a pessoa não aguenta conviver com você. Nem conversar. Você já viu aquelas pessoas, Montanha, que você está conversando, ela te interrompe o tempo todo, ela não te deixa completar uma frase. E aí você começa a falar, caramba, isso aqui é um monólogo, só ela que fala, eu não consigo completar. E você começa a ficar revoltado com aquela pessoa ansiosa. Então você não quer, com o tempo você não quer mais conviver com ela, porque ela só fala dela, dos problemas dela. Ela não consegue ouvir ninguém. O ansioso, ele não consegue ouvir ninguém. Ou ele
pega, fica toda hora olhando o relógio, olhando o celular. Já viu aquela pessoa que pega o celular? Você está contando uma coisa muito séria para você. A pessoa pega o celular. Ah, desculpa, não entendi. Repete. Gente, essa é a ansiedade. Bom, o desempenho... Mas essa questão, essa situação especificamente é uma coisa meio que do cotidiano, né? Porque assim, tá todo mundo assim. Não, mas, Montanha, veja bem, se eu estou falando com você de um assunto sério, é diferente. Se eu estou num bate-papo e quero pegar o celular para descer uma mensagem, uma coisa. Mas quando eu procuro Montanha e vou, por exemplo, você falou, vou fechar um contrato com você, se você começa a interromper a sua explanação para ver se eu quero fechar, te contratar, para olhar o celular, eu vou achar que você não vai dar conta do trabalho. Então, quando você, mesmo que você queira ficar pegando o celular, você tem que conter isso. Isso é conter a ansiedade. Quando você não consegue conter mais, você já está muito ansioso. Mas lembra que eu falei, são vários fatores, tá? Bom, o desempenho profissional, a sua capacidade de concentração é prejudicada com a ansiedade. Você vai ter problemas profissionais. Eu vou dar uma corrida aqui, gente, porque eu tenho as dicas ainda. A sua autoestima pode ficar abalada, a sua confiança vai ficar abalada e vai ser difícil você lidar com desafios e com suas próprias habilidades. Por exemplo, se a sua habilidade é fazer um bolo maravilhoso, você normalmente vai solar ou queimar aquele bolo, porque você está tão ansioso que você abre o forno toda hora, que você coloca o ingrediente, esquecer que já colocou, coloca de novo. Até as coisas mais simples, bom, fazer um bolo para mim é difícil, mas até as coisas mais simples ficam complicadas para quem é ansioso, tá? O sono, a ansiedade vai perturbar o sono, você vai ter dificuldade de adormecer ou de manter um sono tranquilo. E aí você vai ter cansaço diurno por causa disso, porque você não dorme bem. Seus hábitos alimentares, a ansiedade leva as pessoas a mudarem os hábitos alimentares. Então ela pode adquirir ganho de peso ou perda de peso, tá? Porque ela também pode não comer. Não é só engordar, não. Eu, quando fico ansiosa, eu quero doce. É um veneno para mim, né? Porque eu não quero engordar, eu quero emagrecer. Mas tem gente que não consegue comer de tão ansioso e emagrece. Os interesses, os esportes, a pessoa vai perder o interesse nas atividades que antes traziam prazer para ela. Um hobby, um esporte, ela vai perder esse interesse. Tomada de decisões. As pessoas ansiosas encontram dificuldades para tomar decisões e a qualidade de vida em geral. A ansiedade impacta em todos os aspectos. Eu estou apressando aqui porque eu não sei quanto tempo a gente tem, porque caiu. Eu vou passar para as estratégias, que são mais importantes, tá? Então, temos 10 minutinhos. Dá para passar direitinho. Então, para enfrentar a ansiedade, nós temos estratégias que podem ser úteis no gerenciamento do bem-estar emocional. Quando você gerencia o bem-estar emocional, reflete no físico. Técnicas de respiração. Pratique exercícios de respiração profunda e consciente. Você consegue realmente reduzir a tensão quando você faz isso. Aí você relaxa. Quando você sentir que está muito ansioso, para. Inspira profundamente, solta devagar. Faz isso algumas vezes. E quanto mais você fizer, mais rápido vai ser. Porque a sua mente já vai mandar mensagem. Respira. Meditação e mindfulness. Aprender técnicas de meditação e mindfulness. Para você estar conectado no presente. E acalmar a mente. Então, em vez de você procurar um ansiolítico, procura uma meditação de 10 minutos, gente. Meditação conduzida é muito fácil. Porque você não precisa fazer nada, só ouvir o que a pessoa está falando. Fazer o que ela está falando. Respira, você respira, inspira, você expira. Não dá trabalho, não, gente. A meditação não dá. Exercícios físicos. Esse me pega também. Praticar atividades físicas regularmente. Por quê? Porque o exercício vai liberar as endorfinas no seu corpo. Quando você libera esse hormônio de endorfina, você alivia o estresse e a ansiedade rapidamente. Então, caminha, vai andar de bicicleta, qualquer exercício físico. Netflix não está incluída, viu, seu Montanha? Só... Não estou te ouvindo. Ainda bem que eu não estou vendo mais Netflix, estou vendo Globoplay. Pois é, eu não lembrei o nome do que você viu hoje, mas eu mexi contigo.
Evitar estímulos ansiosos. Sabe o que é isso? O consumo de notícias ou conteúdos que vão desencadear a ansiedade. Ou seja, ficar vendo os noticiários da TV, ficar ouvindo um monte de notícias que vão te deixar estressado, vão te deixar ansioso. Pede as pessoas para pararem. Olha, gente, por favor, não fala isso agora, não, que eu tô precisando relaxar. É muito importante, tá? Porque a grande maioria das pessoas só fala coisa que estressa. Você já foi no salão? Já foi no cabeleireiro? Ô, gente, para só falar de desgraça, meu Deus do céu. Eu não te escuto, Montanha. Eu não sou muito adepto a salão, não. Não, mas você, eu falo com a turma toda aqui. A Márcia está aí falando, concordando comigo. Bom, você pode estabelecer uma rotina para a sua vida. Uma rotina diária organizada. Que você vai colocar horário de descanso, horário de trabalho, horário de lazer e horário dos cuidados pessoais. Quando você começar a estabelecer essa rotina, a coisa vai ficando mais fácil. No começo você vai... Mas dá certo. Fale sobre os seus sentimentos com as pessoas. Compartilhe as suas preocupações com amigos, com familiares ou com terapeutas, para você aliviar o peso emocional. Você não vai falar com a pessoa que sentou do teu lado no metrô. Não vai começar a desfiar seu rosário de sofrimento ali. Mas tem um amigo, tem uma pessoa, e tem técnicas até de você conversar com seu cachorro. Senta perto dele e o cachorro pode ser um terapeuta. Se você não tem ninguém para te ouvir, conversa com seu cachorro. Isso é verdade, tá? Práticas de relaxamento, quais são? Banhos quentes. Deixa aquela água quente cair no seu pescoço. Se você tem uma banheira, melhor ainda. Massagens. Pede ao seu companheiro ou companheira para fazer uma massagem no seu ombro. Se você puder, não tem ninguém, você mesmo se acaricia, se dá uma... E minha esposa comprou uma maquininha que faz massagem. Tá sempre para cima e para baixo com a maquininha. Gruda no pescoço e fica fazendo lá um choquezinho. Ela é esperta, eu quero conhecer ela. Quero comer a pipoca que ela faz e conhecer. A outra coisa para relaxar é música calma, tá? Se você está muito ocupado, não pode tomar um banho, não pode... Coloca uma música calma. Evite cafeína e álcool em excesso. Essas substâncias com certeza aumentam a sua ansiedade. É muito difícil uma pessoa que não aumente a ansiedade com a cafeína ou álcool. Você pode tomar o café descafeinado. Essa aqui é a minha gata, tá, gente? Desculpa. Desafie pensamentos negativos. Sabe como você faz isso? Desafiando esses pensamentos com afirmações positivas e realistas. Então, quando você fala, caramba, eu não vou dar conta disso, isso vai te deixar ansioso, você vai falar o contrário. Eu consigo dar conta disso com toda tranquilidade. Porque eu posso, eu sou melhor do que isso. Então, são pensamentos desafiadores dos negativos. Quando vier aquela coisa negativa na sua mente, coloca uma coisa positiva. Defina objetivos realistas para a sua vida. Você tem que estabelecer metas alcançáveis. E aí você celebra cada progresso conquistado. Ou seja, eu quero ganhar 10 mil reais esse mês. Você conseguiu, você celebra e fala, agora eu quero ir para 20. Porque se você já disser, eu quero ganhar 100 mil esse mês, você vai ficar ansioso de cara, porque como que você vai ganhar 100 mil? Para você vai ficar, você não Montanha, você quem está me ouvindo. O Montanha deve ganhar isso facilmente. Né? Conta a luta, enquanto tem luta, tem vitória. Pratique a gratidão. Anote as coisas pelas quais você é grato todos os dias. Todos os dias, porque quando você começa a agradecer por tudo que você tem, você começa a perceber que a tua vida não é tão miserável assim não, cara. No máximo, no mínimo, você tem sua saúde física. Se você não tem saúde física, sua esposa, o seu companheiro são saudáveis, seus filhos são saudáveis. Por aí vai. Essa aqui pega muita gente. Evitar procrastinação. Divida tarefas em partes menores. Isso ensina na outra aula. Comece com partes pequenas para evitar ficar sobrecarregado. Se você encher seu dia com 10 coisas, você vai passar o dia ansioso, porque você não vai dar conta. Você sabe disso. Estabeleça limites. Isso é muito importante. Aprender a dizer não quando necessário. Com isso, você evita assumir mais do que pode lhe dar.
Porque quando você diz sim para todas as pessoas, ou para uma grande parte, você sobrecarrega a sua vida e seu dia, e você fica ansioso, porque não tem hora no seu dia para atender a todo mundo. E, finalmente, se você não conseguir estabelecer esses limites, tudo isso que eu falei, procure ajuda profissional. Não se deixe entrar naquela parte da ansiedade que é muito difícil de curar, que vai entrar nos remédios. Como eu falei, o remédio de ansiolítico é o que hoje em dia dá mais efeitos colaterais. E é o que mais vai acontecer. Se você for um médico com uma ansiedade incontrolável, você vai tomar ansiolítico. Então, procure um profissional antes que você precise do ansiolítico. Profissional de área correta. É isso, gente. Todas as estratégias não vão funcionar para todos. Eu falei várias. Vocês anotem depois, assistam a live, anotem as que mais serviram para vocês e façam aquelas. Porque se você achar que tem que fazer todas as estratégias que eu falei, você vai ficar ansioso só por causa disso. Então, tem que ser leve. É isso, Montanha. Você é rigorosamente no horário, falei 10 minutos no prazo. Porque eu não gosto de deixar ninguém ansioso. Mas ela não acaba essa live, não. Maravilha, maravilha. Ó, a princípio, passou rápido, o mês foi embora, né? Porque nós fechamos aí umas 5 lives, 4 lives, e, dentro desse mês, e foi embora. E a gente teve um conteúdo bem bacana, diversificado, que pôde te ajudar de alguma forma. Depois a gente vai conversar em off para saber se a gente vai dar continuidade, né? Mas se ela não estiver conosco nesse primeiro momento, ela vai estar no dia 31, né? Quando a gente completa 200 lives, né? Que é um presente que eu estou dando para ela, né? De estar comigo nessa live e de recebendo, porque dela acreditar no nosso trabalho aqui e vincular a imagem dela aos nossos projetos. Não, no mês que vem a gente está junto. Com certeza. Aliás, eu Com certeza. a Marcinha, é isso aí, ó. A Márcia falou, não posso parar. A Márcia, a Roberto, gente, vamos estar juntos, continuando. Gratidão a todos. Minha sobrinha entrou na outra, mas não entrou nessa, Patrícia. Mas na próxima. Não, já vai se acostumando. Vai se acostumando. Ô, Márcia, olha só, acompanha a ida no dia 19, tá? Dia 19 de agosto. Acompanha ela aí no Monte Web Negócio. Vai ser uma palestra brilhante. Tá? Brilhante. Maravilha. Querida, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre empreendedorismo, né, com a doutora Carla Furtado. Por hora, querida, muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe a sua vida. Beijo do pesadão. Beijo, Deus é o dono do lugar. Tchau.